As Forças Armadas são uma parte da sociedade. Assim sendo, o que podemos dizer sobre o Brasil observando as Forças Armadas? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Byzantium Sienkiewicz, revisado e narrado por Coreia com K. Deixe-me começar contando como foi minha experiência no contato com as Forças Armadas. Não tenho parentes militares, mas servi por 1 ano num batalhão de infantaria do Exército e ajudei a elaborar algumas licitações na área de saúde e na aeronáutica. A minha impressão pessoal sobre os militares é ótima. Sem sombra de dúvida, são os funcionários públicos que mais respeito, e acredito que a maioria das outras pessoas tenham o mesmo pensamento. Não devemos fazer um julgamento coletivo, até porque todo coletivo é composto por indivíduos, sendo eles únicos. Devemos considerar que cada pessoa pensa e age diferente que outro do mesmo grupo. Lá tinha de tudo, desde um sargento claramente marxista até outro libertário. Mas é inegável que podemos ver uma tendência e que a média do militar difere da média do civil. Não tenho dúvida alguma que, numa entidade privada, estariam entre os funcionários mais destacados. Feita essa introdução, falemos um pouco sobre uma ala das Forças Armadas, a arma da cavalaria. Como o próprio nome diz, são os militares montados a cavalo. O emprego do animal conferia ao combatente várias vantagens, principalmente a velocidade. Logo, eram usados para reconhecimento do campo de batalha, tanto antes quanto durante o confronto. O comandante militar precisava de informações atualizadas sobre a situação, e era por cavaleiros que esses dados chegavam até ele. Hoje, essa função é feita pelo emprego de rádios, drones e satélites. Outro emprego foi o próprio deslocamento de combatentes, os chamados dragões. Basicamente, a mesma função da infantaria, mas com deslocamento muito rápido. A evolução dos dragões foi o carro blindado de transporte de tropas e o helicóptero, este último chamado cavalaria aérea. Para finalizar, outro uso foi a cavalaria pesada, exemplificado pelo livro e filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Eles eram lançados sobre a tropa inimiga, usando sua massa e a altura do cavalo para ferir o oponente em combate direto. Hoje, essa função é exercida por veículos blindados, popularmente conhecidos como tanques de guerra. Uma coisa comum a esses 3 usos é que nenhum deles utiliza cavalos atualmente. De fato, as Forças Armadas dos Estados Unidos possuem somente algo próximo a 180 cavalos, todos usados somente para cerimônias militares. E no Brasil? Não há dados públicos de fácil acesso sobre isso, mas o Regimento do Rio Grande do Sul possui em torno de 190 animais e um do Rio de Janeiro possui mais de 300. Considerando que 20 esquadrões e regimentos pelo Brasil parecem ter instalações destinadas aos cavalos, podemos ter uma ideia. É muito cavalo para pouca batalha campal aos moldes medievais, convenhamos. Você poderia perguntar, para que tantos cavalos? Ok, essa pergunta é bastante pertinente. A resposta poderia ser limitada a uma palavra que as entidades privadas também gastam algum dinheiro com ela: marketing. Não seria estranho que, se o exército dos Estados Unidos fosse privatizado, a US Army Limitada mantivesse algumas unidades desses quadrúpedes. Ou, por exemplo, se as forças aéreas seguissem o mesmo caminho, o EDA, Esquadrão de Demonstração Aérea, popularmente conhecido por Esquadrilha da Fumaça, também continuaria fazendo suas acrobacias com seus tucanos. Até porque temos a ausência de tantos Pégasos para utilizarmos cavalos nestes casos. Mas só marketing não justifica esse número. O provável é a corrupção. Mas não a corrupção que estamos acostumados. Num sentido mais amplo, precisamos entender essa palavra como sendo qualquer benefício individual e moral com recursos públicos. Equitação é um hobby caro. Por que não disponibilizar essa atividade para os militares e entregar a conta para o populacho? E a melhor parte é que não existe conflito moral interno, pois, nas suas cabeças, mantém esses animais para o bem da instituição e para o bem do Brasil. Mas esse não é o único exemplo. Os casos são diversos, como um comandante do sul do Brasil, cuja festa de casamento foi realizada com a confraternização anual da unidade, que, excepcionalmente nesse ano, foi feita na casa de festas mais cara da cidade. Na sua cabeça lustrosa, ele não se apropriou de recursos públicos. Ele prestigiou o evento com o seu casamento. Pergunte para um amigo militar e ele poderá citar vários outros casos óbvios. Mas existe outra forma de corrupção, muito sutil e muito disseminada. Uma abundante quantidade de horas de trabalho são dedicadas à confecção de relatórios. Novamente, considerando a corrupção, o benefício individual e imoral, vários desses relatórios não têm propósito prático algum. Não resultam de qualquer melhoria.
É tão sutil que nem mesmo os militares trabalhando na confecção desses documentos entendem o real propósito do seu trabalho. A única finalidade é contar como produtividade e dar destaque para o oficial que quer ascender ao generalato. E funciona. Num dos casos que tive conhecimento, seus subordinados pediram baixa do serviço ativo em taxas nunca antes vistas por sobrecarga laboral. Mas o militar é atualmente 3 estrelas. Não se enganem, essas práticas também ocorrem em empresas privadas. A diferença é a frequência com que isso ocorre. Uma empresa privada precisa prestar um serviço ao cliente, sendo este quem paga suas despesas. Já o serviço prestado pelas Forças Armadas deveria ser o de proteger a população de ameaças externas. Para isso, seus funcionários deveriam estar bem treinados e equipados. Os seus gestores deveriam estar atualizados para as formas de combate atuais e futuras. Mas, se a instituição não precisa servir ao cliente, o incentivo é para servir seus funcionários de alto escalão. Treinamento e atualização são atividades realizadas quando sobra um tempinho. Então, meu caro pagador de impostos, se a melhor de nossas instituições públicas o deixou indignado, lembre-se que elas vão continuar do jeito que foram sempre. Só uma guerra ou uma grave falta de dinheiro faria as Forças Armadas ou qualquer uma delas mudar. Faça sua parte. Trabalhe pela paz, mas informe-se de como cortar laços com o Estado tributador. Um jeito prático para isso é sair do sistema legado para um sistema com uma moeda que não pode ser confiscada, muito menos censurada. Mas isso é um tema para outro vídeo. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!